Tem que respeitar o Corinthians, hein? Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, tem que respeitar o gigante Cássio, 2 defesas e de novo, hein? O Corinthians classificado na emoção das penalidades, foi assim contra o Remo, foi assim contra o Atlético Mineiro e agora volta a se repetir contra o América na Neoquímica Arena em Itaquera. Das últimas 11 disputas de pênalti, o Corinthians avançou em 8. Graças, é claro, ao gigante Cássio. Foi um jogo daqueles muito emocionante, com a emoção do José Manuel de Barros, trouxe as emoções aqui no Futebol Jovem Pan, soltou a voz do nosso José Manuel. E o Corinthians daquele jeito, sofrido. Se não é sofrido, não é Corinthians, né? Tem torcedor que começa a comentar aqui nas redes sociais. E agora, Flávio Prado, você que disse que torcida não resolve jogo, tá aí, tem que respeitar o Coringão agora, Flávio, boa noite. Boa noite, e não resolve mesmo, tanto que o Corinthians não conseguiu o resultado, teve que ir para os pênaltis, quem resolve é Cássio, né? Aí sim. Você lembra no nosso pré-jogo, eu falava para você, olha, o Corinthians deve ganhar o jogo, apertado, e o Cássio resolve. Errei o palpite, eu falava 1-0 mesmo, né? Agora, o Cássio de novo, né? O Cássio faz a diferença. O Corinthians mostrou, teve alguns bons momentos. O primeiro tempo foi muito mal. O segundo tempo melhorou. O time cresceu, mas depois abriu espaço. A entrada esse menino que jogou no São Paulo, tudo Benítez, se não tivesse contusões, ele seria um jogador realmente especial, né? Ele participou dos 2 gols do time do América. Mas foi ótimo que o Corinthians classificou assim, dá um São Paulo e Corinthians, né? Com uma coisa mais emocionante. E o América vai cuidar da vida dele, que o time é bom o suficiente para não ser rebaixado. E se ele fica na Copa do Brasil, corria o risco dele, dividindo atenções, ter problemas de rebaixamento. Então, fica só na Copa, só no Campeonato Brasileiro e tem a Copa, já tem a Sul-Americana também, né? E o Corinthians vai em frente com a Copa do Brasil e pega o São Paulo. Vampeta, um cãibra no maxilar, como gosta de dizer o nosso Vanderlei Nogueira. Gigante. O gigante avançou na Copa do Brasil, Vamp. Um dos maiores, né? Um dos maiores clubes do mundo. Um dos maiores goleiros de todos os tempos. Pênalti do último colocado. É um gigante. Todo. É um gigante, você sabe. A gente gosta dessas emoções. Brincadeiras à parte, boa noite. É diferente, Flávio, do jogo contra o Remo, né? Que o Corinthians precisava do resultado para pelo menos levar para os pênaltis. Fez, contra o Atlético Mineiro também, Pedro. E hoje o Corinthians botou frente. O Corinthians botou frente, poderia ter saído com a vitória se precisar, né, ir para os pênaltis, onde o Cássio é muito importante, sempre decisivo, né, quando vai. Gostei do segundo tempo, como o Flávio falou, do Corinthians. Gostei da estreia do Matias Rojas, né, jogando bem, chutando, dando passe. O Adalberto desencantou, né, para retomar aquela confiança. Um jogador caro, né, foi comprado, não foi nada fácil essa operação para ele ficar no Corinthians. O Roger Guedes, a gente já sabe que é o principal atacante do Corinthians, a dupla de ataque hoje funcionando, né? O Vanderlei mexeu bem quando entrou o Juan, né? O Juan que deu o passe, quando ele tira o volante lá, o argentino. O Vera, a gente está tão feliz que todo mundo jogou demais. Não, pouco importa. Pouco importa. Jogou, amigo. Quem jogou, cruzamento, que o Roberto fez. E o América Mineiro, né? Que eu acho que é muito bem treinado pelo Mancini. Eu não acredito que o América Mineiro vá cair no Campeonato Brasileiro, né? Vai sair de uma competição, só vai ficar na Sul-Americana e no Campeonato Nacional. Tá me parecendo muito o América igual Fortaleza do ano passado. O América joga bem e não vai ter no resultado. Mas eu acredito que pelo volume de jogo que o América tem, chegou reforços aí, o Mancini vai tirar o América da situação do Campeonato Nacional. Bruno Prado, muito boa noite para você. A classificação do Corinthians de novo na emoção, no susto, né, que o Corinthians levou na segunda etapa. Podia ter passado sem todo esse susto aí, Bruno. Muito boa noite para você. A avaliação do Corinthians que está na semifinal da Copa do Brasil. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O Corinthians conseguiu pela 3ª vez nos pênaltis, vai avançando na competição dessa maneira, vencendo em casa. Até eu falei aqui algumas vezes, pegando o todo do ano, é verdade. O Corinthians ele não tem ido tão bem em Itaquera como normalmente ele vai
nos outros anos. Esse ano não é um ano tão bom no aproveitamento do Corinthians em Itaquera, pegando ali o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele foi eliminado basicamente porque ele perdeu em casa para os seus 2 principais adversários. Mas na Copa do Brasil ele está conseguindo transformar Itaquera numa arma importante. Reverteu 3 resultados jogando em casa, depois vencendo nos pênaltis. O Cássio, que é um dos maiores jogadores da história do clube, aí cada um coloca no lugar que quiser, se quiser colocar em primeiro, segundo, terceiro, aí cada um tem os seus critérios, mas é um dos maiores da história do clube, isso aí ninguém discute, e outra vez ele aparece, né? Ele já garantiu vagas e títulos para o Corinthians tantas vezes que algumas a gente vai esquecendo, mas é impressionante como esse cara decide para o Corinthians, né? Principalmente em decisão por pênaltis. Corinthians avança, vai para a semifinal. Durante o jogo deu para ver, né, que é um time que oscila bastante, que tem talentos individuais quando tá todo mundo ali. Tem o Renato Augusto, é talentoso, o Rojas estreou hoje, é talentoso, o Roger Guedes é talentoso, o próprio Yuri Alberto tem o seu talento, não é normal ficar tanto tempo sem fazer gol, é um cara que normalmente faz gols. Então, se tiver todo mundo, principalmente no mata-mata, é um time forte, é um time que pode encarar o São Paulo. Acho que o São Paulo vai chegar como favorito porque está melhor. São Paulo está jogando melhor que o Corinthians, mas não acho que é um confronto desequilibrado, não. Acho que é um confronto que vai ser duro para os dois lados. E o Corinthians, no mata-mata, que se tiver todo mundo à disposição, ele pode encarar sim, né? O problema é a continuidade, é o dia a dia, a sequência de jogos. Aí é um time que ainda oscila hoje no jogo mesmo, teve 2 vezes a vantagem de matar no tempo normal e acabou entregando de novo para o adversário. Mas para o mata-mata específico, é um time que pode ser perigoso, sim. Corinthians, Vamp, que perdeu gols durante os 90 minutos, podia ter passado sem todo esse susto. E também vou dizer, nos 2 gols do América, a marcação só ficou olhando. Não teve ninguém que pressionou ali o América em nenhum momento, ficou mordendo na marcação. Corinthians, como destacou o Bruno Prado, né? Que ainda tem esses altos e baixos durante o jogo mesmo, né? Durante os 90 minutos, Vampeta. O Corinthians, ele quando faz o gol no começo do segundo tempo, o Renato Augusto, né? O Vanderlei, a gente já conhece, ele foi em busca do segundo gol, por isso ficou um pouco mais aberto. Ele tira o Fausto Vera, né? E coloca o Juan. E o Juan dá o passe para o segundo gol, né, do Yuri Alberto. Ficou mais exposto, lógico, a qualidade do Benítez também, o individual dele, fez com que fosse diferente, driblando, indo para cima, né? E a verdade é que o Corinthians, no segundo tempo, jogou bem, né? E o América também tem qualidade, né? Bem treinado, a gente está aí com quase 2 anos de trabalho no Wagner Mancini à frente da equipe, né, de Minas Gerais, do América. Quer dizer, foi no sufoco sofrido, né? Agora ali nas semifinais, só o São Paulo não ganhou ainda a Copa do Brasil, né? O Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, né? Fora aí esse trio de ferro aí, você ainda tem um Cruzeiro que mais ganhou. Então, e o Palmeiras que tem 4 títulos também. Então vai ser uma semifinal muito interessante diante do São Paulo, rival que nunca ganhou Itaquera. Ficar muito atento ao sorteio, né? Porque o São Paulo está em busca desse título também, né? A gente viu o Dorival também poupando jogadores titulares diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Nacional para obter a classificação. Obteve a classificação com merecimento, né? Jogando muito bem e derrotando a equipe do Palmeiras. Flávio Prado, Corinthians na semifinal, e das últimas 11 disputas por pênalti, o Corinthians avançou em 8. Muito por conta do goleiro Cássio, mas também durante os 90 minutos, né, Flávio? Pelo que jogou o Corinthians, podia ter evitado, né, esse sofrimento dos pênaltis de novo, né? Passou assim contra o Atlético Mineiro, passou assim contra o Remo e foi assim mais uma vez hoje contra o América, Flávio. É curioso porque o time do Corinthians, ele é instável dentro do jogo. É muito engraçado isso. Ele não consegue fazer 2 tempos bons, ele tem uma instabilidade muito curiosa, né? O time do Corinthians, ele realmente tem trabalhado de uma maneira muito curiosa, não é um time que mantém o seu ritmo. E sim, teve oportunidade de garantir. Quando fez 2-0, na minha cabeça ia fazer mais até, né? Toma um gol, faz o terceiro, pô, tá tranquilo. Toma o segundo e é esse sufoco todo. É um time instável. O time do Corinthians realmente é totalmente instável, como disse o Bruno. São Paulo está jogando melhor, mas aí na hora da bola rolando, aí já não sei. Aí um contra o outro, aí não sei. Aí tem uma série de situações. São Paulo também não é nada disso, né? Eu do Palmeiras mais pela incompetência do Palmeiras do que por ser um timaço, embora esteja jogando um nível mais elevado que o Palmeiras. Então acho que vai ser legal, vai ser bem divertida essa semifinal entre São Paulo e Corinthians.
O Corinthians está na semifinal, vai enfrentar o São Paulo, Bruno Prado. Um Corinthians, como você disse, instável durante os 90 minutos. Eu já vou ouvir o Bruno Prado, mas antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Coisa rápida e já voltamos para falar mais do Corinthians, dessa classificação na Copa do Brasil. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, Corinthians instável durante os 90 minutos. Cássio, mais uma vez, decisivo nas penalidades. O Corinthians também que não vive assim aquela fase no Campeonato Brasileiro e tem essa possibilidade de título nas Copas, né, Bruno? A gente está falando aí dessa classificação agora na Copa do Brasil, tem também a Sul-Americana. Sim, tem já na terça-feira um jogo no Peru. O Luxemburgo, nesse momento, ele coloca a Copa Sul-Americana em terceiro lugar ali nas prioridades, acho que ele está certo. Realmente o Corinthians não é um elenco para manter as 3 competições jogando bem todas, então ele acaba rodando elenco e na Sul-Americana ele põe mais os garotos para jogar e está andando. Acho que é o correto, que na Copa do Brasil ele está numa semifinal, na Sul-Americana se ele passar pelo Universitário ele ainda vai para as oitavas, né? Falta bastante coisa. Então ele ainda, se ele passar do Universitário, ele ainda vai ter que vencer 4 confrontos para eventualmente ganhar um título de Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil ele está 4 jogos, há 2 confrontos de mata-mata. É uma competição mata-mata que ele está mais próximo. E agora um clássico com o São Paulo, que sempre tem um peso grande. E no Brasileiro ele precisa sair lá de baixo, né? O Corinthians não joga nesse fim de semana pelo Brasileiro, porque jogou hoje pela Copa do Brasil, então ele vai ficar com um jogo a menos. Seria um jogo com o Grêmio, e se os outros que estão embaixo vencerem, de novo encosta ali. Não tem como ele entrar na zona de rebaixamento, mas pode ficar 1 ponto de novo. Então não é uma coisa que o Corinthians se livrou. Então o Corinthians tem essas 2 prioridades bem claras: sair do sufoco no Campeonato Brasileiro e numa Copa do Brasil está numa semifinal, está vivo aí na competição. Na Sul-Americana, nesse momento está um pouco de lado, porque ele ainda está bem longe de uma eventual final. Então acho que o Luxemburgo agora está fazendo o correto em relação às prioridades. E acabou a seca do Yuri Alberto, não marcava quase 1 mês com a camisa do Corinthians. O último havia sido contra o Santos no dia 21 de junho. 7º gol do centroavante na temporada, Vampeta. Yuri Alberto hoje desencantou, mas também perdeu o gol, né? Aquela coisa. Mas bateu o pênalti decisivo, né? Teve coragem. Também teve isso. E contra o Atlético ele errou pênalti na decisão por pênalti. E já estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Como você gosta, Vampeta, em todas as plataformas. Yuri Alberto voltou a marcar e o Corinthians está na semifinal. Bom para ele, né? Porque ele não é um jogador barato, né? Ele foi um jogador caro, né? A operação dele para chegar ao Corinthians foi cara. Retoma a confiança, ele que chegou até a ser convocado para a seleção brasileira pelo Ramon, né? Bom, a dupla de ataque hoje do Corinthians, o Roger Guedes já sabe que vem jogando bem, o Yuri Alberto não foi um primor de jogo dele, mas ele mesmo mal, ele movimenta, ele não se entrega, né? E esses 2 gols que ele fez, até bater no pênalti, dá mais confiança, né? Para a temporada aí, porque como o Bruno falou, vai ter rodada do Brasileiro amanhã, o Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento, não entra, mas alguma equipe que ganhar ali vai deixar, o Corinthians ficar 1 ponto da zona de rebaixamento, tudo bem. Com um jogo a menos, mas esse jogo a menos é contra o Grêmio, que é o 2º colocado do Campeonato Nacional, junto com o Flamengo, em número de pontos, né? 26 pontos. Né? O Grêmio é terceiro, mas tem a mesma pontuação do Flamengo. Então dá confiança para ele, né? Tem que ganhar essa confiança. O Vanderlei sempre o escala, né? Não vejo também dentro do plantel um atacante melhor do que ele. Ele que é um jogador novo. O Yuri Alberto tem 21 anos, se eu não me engano. 21, 22 anos, jogador novo. Ele tem idade para jogar Olimpíada. E ele precisa retomar essa confiança, porque eu gosto do futebol do Yuri Alberto. Mesmo ele estando mal, ele não é um cara que se entrega, ele se dedica a tudo. Está com 22. 22 anos, né? E às vezes precisa, a gente fala, marcar um jantar, ele, o Roger Guedes. O pessoal fala, não, somos todo mundo amigo, mas a gente vê algumas situações, principalmente o pai do Roger Guedes, mais fomia e não passa algumas vezes a bola para ele. Né? Tem isso de atacantes querer sempre ser decisivo. E foi muito bom ele marcar no tempo normal, depois de 1 mês aí que você falou, e marcar na disputa de pênalti sendo decisivo. E o Yuri Alberto, na última temporada, passou por uma situação semelhante. Ficou 8 jogos sem marcar, balançou as redes contra o Atlético Goianiense, também pela Copa do Brasil, e foi importante para o Corinthians naquela altura. Hoje, marcou no tempo normal e também ele acabou cobrando a penalidade decisiva.
e depois desabafou aí, enfim, desabou no gramado, chorou. Yuri Alberto, um dos destaques, aí, um dos personagens dessa classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. O Roger Guedes se tornou também o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, né? Também tem esse detalhe aí, Roger Guedes